Parque of Misery, capítulo 1. O começo de um pesadelo. Havia uma família de 4 integrantes, cujos nomes são Carla Gabriela Engor, de 48 anos, e Marcos Charleston Santana, de 46, e seus filhos, Gabriel Engor Charleston, de 16 anos, e Richard Charleston Engor, de 19. Carla e Marcos eram pessoas simples, trabalhavam muito, mas mantinham a casa unida. Gabriel era o mais sonhador, sempre falando sobre criar algo que fizesse as pessoas sorrirem. Richard, mais velho, carregava o peso de proteger o irmão e ajudar os pais. Numa noite chuvosa, tudo acabou. Os pais voltaram para casa e foram surpreendidos por um homem armado. O crime nunca foi totalmente esclarecido. Alguns diziam que foi um assalto, outros acreditavam que havia algo planejado por trás. O que se sabe é que nunca houve chance de defesa. Os corpos foram encontrados horas depois. Gabriel, com 16 anos, entrou em choque emocional. Ele se calou, guardando a dor de dentro de si. Richard, com 19, seguiu de forma oposta. Sentiu raiva, culpa e uma necessidade obsessiva de encontrar um motivo para tudo aquilo. No velório, Richard não chorou. Ele apenas encarava os caixões, repetindo em silêncio que aquilo não deveria ter acontecido. Gabriel chorava, não só pela perca, mas pelo medo do que o irmão havia se tornado. A herança deixada pelos pais não era apenas dinheiro. Era um vazio, uma ferida aberta que cada irmão lidou de forma diferente. Gabriel tentou transformar a dor em uma felicidade para os outros. Richard deixou a dor apodrecer até virar ódio. O assassinato dos pais e o peso dos filhos não foi apenas o início de uma longa história. Foi um momento em que um grande pesadelo nasceu. Depois da morte dos pais, nada voltou ao normal. A casa continuava de pé, os móveis estavam no mesmo local, mas a casa parecia errada, silenciosa demais. Gabriel sentia isso todos os dias. Ele acordava esperando ouvir a mãe na cozinha, ou o barulho do pai chegando do carro, mas isso nunca acontecia. Gabriel tinha apenas 16 anos, e mesmo assim, tentou agir como se estivesse tudo bem. Lá para a escola, fazia o básico, mas não conversava com quase ninguém. Quando alguém perguntava como ele estava, ele dizia, tá tudo bem, mesmo sem estar. À noite, chorava sozinho, baixo, para ninguém ouvir. Mas Richard mudou rápido. Ele ficou mais fechado, agressivo, parou de estudar. Começou a sair de casa por horas sem avisar. Quando voltava, às vezes bêbado, às vezes cansado e com raiva de tudo. Ele se culpava o tempo todo, achava que havia falhado como o irmão mais velho. Eu devia ter protegido eles, dizia para si mesmo, mais do que por Gabriel. Gabriel ouvia essas frases e não sabia o que responder. Ele também sentia culpa, mas de um jeito diferente. Sentia que, se não tentasse ser forte, tudo ia desmoronar de vez. Com o passar dos anos, os dois começaram a se afastar. Não por ódio, mas porque cada um lidava com a dor de uma maneira diferente. Gabriel guardava fotos, lembranças, objetos dos pais. Era como se fazendo isso, eles ainda existissem um pouco. Ele pensava muito no futuro, mesmo sem saber como seria, só sabia que não queria que tudo acabasse desse jeito. Richard não queria pensar no futuro. Para ele, o passado era uma ferida aberta e o presente era só uma continuação disso. As discussões começaram a ficar mais frequentes. Você precisa parar de fingir que tá tudo bem, Richard dizia. E você precisa parar de agir como se o mundo tivesse acabado, Gabriel respondia. Nenhum dos dois estava errado. Nenhum dos dois estava certo. Entre 1970 e 1978, os irmãos ainda moravam juntos, mas já não eram próximos. Conversavam pouco, quase nunca, confiavam ainda menos. O dinheiro da herança dos pais continuava lá, parado há anos, mas cada um enxergava aquilo de um jeito diferente. Gabriel via como uma chance de fazer algo que valesse a pena. Richard via como mais uma prova de que nada daquilo compensa a perda. Eles ainda eram irmãos, mas a família de verdade já não existia mais. E mesmo sem perceber, aquele foi o período em que tudo começou a dar errado de verdade. Foi quando os irmãos resolveram tocar na herança. Capítulo 2. Engor Park. Os dois irmãos, Gabriel e Richard, finalmente abrem a caixa da herança de seus pais e ficam surpresos com o que encontram. Dentro dela havia exatamente 50 bilhões de reais. Sem pensar duas vezes, os irmãos dividiram o dinheiro igualmente, ficando 25 bilhões para cada um.
Richard decidiu gastar essa parte de forma impulsiva. Comprou uma casa própria, abriu um bar e desperdiçou o restante das economias com bebidas. Já Gabriel tomou um caminho completamente diferente de seu irmão. Ele decidiu investir todo o seu dinheiro em um grande sonho. Levar alegria às crianças. É a mesma alegria que sempre desejou ter, mas que nunca conseguiu viver plenamente. Pensando nisso, Gabriel começou a imaginar o que poderia fazer para encantar milhares de pessoas. Primeiro, começou pensando em um show, mas logo descartou a ideia por achá-la sem graça e limitada. Depois, considerou montar um circo, porém, chegou à conclusão que seria apenas um show com humor. Nada realmente especial. E por fim, teve a ideia de criar um parque de diversões, algo que pudesse unir todos, shows, circos, diversão e fantasia em um único lugar. Essa foi a escolha definitiva. Em 1979, deu início à construção do parque. O nome escolhido foi uma homenagem ao sobrenome da família de Gabriel, Engor Park. A construção foi finalizada em 1980, e o parque foi inaugurado no dia 8 de fevereiro. No primeiro dia, porém, foi decepcionante. Nenhum visitante apareceu. Mas no dia 9, tudo mudou. Assim que Gabriel abriu os portões, uma multidão de famílias entrou no parque com sorrisos no rosto e brilho nos olhos. Gabriel se emocionou ao ver tanta felicidade reunida em um só lugar. Ele finalmente conseguiu criar aquilo que nunca esteve em sua própria família: amor e alegria compartilhados. Buscando tornar o parque ainda mais mágico e acessível para as crianças, Gabriel teve outra grande ideia. Ele criou nomes e personagens animados para cada atração, sendo o personagem principal o próprio Engor, em referência ao nome do parque. Entre as atrações mais famosas estavam Haunted Mansion, Distorted Lagoon, Show of Bizarre Things, Hall of Valaria e Slimy Mountain. O que Gabriel não esperava, no entanto, era que todo esse sucesso despertasse uma profunda inveja em Richard. Enquanto o parque crescia e encantava as famílias, Richard observava tudo à distância, planejando algo horrível. E aqui acaba a demo da apresentação de Park of Bizarre. Espero que todos tenham gostado e volto assim que possível.